Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar no nosso episódio sobre um tema que a gente já falou, na verdade, é sobre autismo, mas com um público que a gente ainda não abordou, que é sobre adolescente. A gente vai falar sobre TEA com adolescentes, principalmente sobre habilidades sociais, né, Nath? Isso. Meu nome é Natália Eringer, esse é o podcast Infância e Consciência. A gente está aqui com a Wandersônia Medeiros, neuropsicóloga, doutora em psicologia e nossa amiga querida, e a gente quer conversar sobre esse tema, né? Os adolescentes, as crianças autistas, elas crescem, né? Parece que não, mas elas crescem, se tornam adolescentes e muitas vezes o principal aspecto de dificuldade que fica aí, principalmente nas crianças nível 1, são as questões de habilidades sociais. E a gente queria te ouvir falar sobre isso. Sim, muito obrigada por estar aqui. Olá, vocês que estão em casa também nos assistindo. É um prazer muito grande. Para nós é um prazer enorme. E esse é um tema que eu amo muito, né? Que eu sou super apaixonada, é o meu nicho, né? O que eu trabalho bastante. E realmente, as crianças, elas crescem. Muitos chegam no nosso consultório com o diagnóstico tardio. E as habilidades sociais são o nosso alvo principal, né? Claro que tem todas as questões emocionais envolvidas. Então, hoje, nesse podcast, nesse tempinho que a gente vai ter, a gente vai aprender um pouquinho sobre habilidades sociais, a gente vai aprender um pouquinho sobre o autismo na adolescência, sobre como os pais e profissionais podem auxiliar também no dia a dia desses adolescentes. O que eu vejo muito, né? Na minha clínica, a gente tem um núcleo de intervenção precoce no autismo, mas é só primeira infância até 6 anos. E aí, o que eu vejo? A gente tem feito diagnósticos cada vez mais precoces. Com isso, a gente consegue interromper uma cascata de prejuízo de desenvolvimento, né? De atrasos do desenvolvimento, consegue trabalhar muito o desenvolvimento global. No entanto, as habilidades sociais, elas muitas vezes são esquecidas, e mesmo quando não são esquecidas, sempre que essa criança cresce, a gente tem uma demanda maior desse ambiente. E a gente percebe o tanto que trabalhar habilidades sociais é importante. E às vezes essa criança, ela é cheia de habilidade ali com o terapeuta e com a família, mas não consegue usar isso na interação. E como que você conseguiria descrever, né, para quem está nos ouvindo aí, o que são, né, essa classe de habilidades sociais? As habilidades sociais, elas são a classe de comportamentos que nós precisamos ter para mantermos relações sociais competentes, né? E quando a gente olha para o autista, principalmente o autista de nível 1, muitas vezes eles têm as habilidades básicas, principalmente se já passou realmente por essa intervenção precoce, mas o que nós percebemos é a falta do refinamento dessas habilidades sociais. Então, eu sei cumprimentar, mas às vezes generaliza o mesmo cumprimento para todas as pessoas. Eu sei chamar para brincar, mas eu não sei finalizar a brincadeira, eu não sei discordar quando alguém escolhe uma brincadeira que eu não quero, eu não sei propor uma outra opinião, eu não sei entender as nuances, por exemplo, das expressões faciais ou das expressões corporais. E aí, quando a gente chega na adolescência, é um boom, né, de informação, porque vem gíria. Os adolescentes, eles conversam muito rápido. E nós, terapeutas, nós facilitamos a vida, né? A gente tá ali, um a um, a gente faz a expressão facial, a gente chama a atenção. Mas imagina isso num grupo. E aí, eu falo uma coisa, alguém dá uma risadinha, e com a risadinha já vem uma crítica junto, e se eu não perceber, eu vou continuar fazendo aquilo. Vem as paqueras, vem os interesses, vem os subgrupos, então é muita informação. E para um adolescente autista que não tem essas habilidades, eu digo assim, eles não vieram com o chip, né, acoplado, eles vão ter muita dificuldade. E aí, nesse momento da adolescência, essas habilidades sociais mais refinadas, elas vão ficar ainda mais evidentes, né? E a pessoa autista vai começar a se perceber como mais diferente, como mais isolado, e se não for trabalhado, pode-se gerar, assim, muitas consequências também em termos de comportamentos internalizantes, né? Tristeza, baixa autoestima, depressão, ansiedade. Ô, Wandersônia, e assim, a gente tava... Bom, para contextualizar também, ontem a gente tava na conferência da Wandersônia, que a gente ainda vai falar sobre o TEA Team, né? Mas ontem a gente tava conversando e realmente, assim, tem gente que só vai receber o diagnóstico na fase da adolescência, porque dentro da fase do desenvolvimento, a adolescência envolve muito mais uma demanda social, né, de aproximação de grupos, de em relação à identidade, e aí que as pessoas, né, começam a perceber, opa,
espera aí, tem alguma coisa aqui que não tá, né, Isso. de acordo, porque ele tá com muita dificuldade de fazer amizades, ou se manter em grupos, ou manter conversas, ele só tem os amigos ali da escola, não tem outros vínculos, né? E você poderia dizer, assim, pra nós alguns sinais e sintomas, assim, de que esse adolescente pode ter TEA? É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque o TEA, ele envolve, né? Vocês já falaram sobre isso aqui, mas dificuldades nas habilidades de comunicação e interação social e as dificuldades de comportamento restrito ou repetitivo. E muitas vezes no TEA de nível 1, ele não vai ter uma estereotipia muito evidente, ele vai ter um hiperfoco, mas às vezes é um hiperfoco diante de temas que a maioria dos adolescentes também gostam. Então, eu tenho um adolescente que gosta de futebol, Sim. igual a todos os outros adolescentes. Ou que gosta de Pokémon, como os Ai, outros tem muitos, pré-adolescentes. aham. Mas aí, o que a gente vai perceber? É a intensidade. Uhum. Então, ele vai saber de todos os jogos, não só dos times que ele gosta, mas dos outros times. Ele vai olhar e vai saber o nome de todos os jogadores, a classificação, onde é que foi E se um colega começar a falar time. de beisebol, ele não consegue engajar. engajar. Né? Então, ele vai ter essa dificuldade, por exemplo, de sair do tema, ele vai ter essa dificuldade de entender que o outro não está afim, porque existe a dificuldade da teoria da mente, que é se colocar no lugar do outro. É. Então, se tá divertido para mim, se esse tema é maravilhoso para mim, Aham. eu entendo que também é maravilhoso para você. Sim. Então, vai ser aquele adolescente que vai falar muito, muito, muito dos temas de hiperfoco, as outras pessoas vão estar assim. E ele não vai percebe perceber. o ambiente, né? Isso. Aham. E é tão interessante que aí dentro também do autismo a gente tem os comportamentos repetitivos de ordem superior que às vezes vão envolver essas regras cognitivas, esses pensamentos repetitivos e que muitas pessoas às vezes vão achar a olho nu que às vezes é uma criança que está tendo uma desregulação emocional ou que tem é opositora, mas na verdade é uma autorregra que ela criou, só esqueceu de contar para todo mundo. Isso. E a partir disso ela tem uma desregulação, ela tem um problema de comportamento ou uma oposição no contexto ambiental, que na verdade era aí um comportamento repetitivo, às vezes de ordem superior ou uma rigidez, Isso. e que às vezes é mais sutil, É né, da verdade. gente perceber. A rigidez cognitiva, que está dentro do critério B, Uhum. é muito presente nos testes de nível 1. Também no de nível 2 e nível 3. Sim. Mas como não existem muitos outros comportamentos evidentes, a rigidez ela vai ficar mais evidente. Aham. E aí, como existe essa compreensão de mundo melhor, mais elaborada, normalmente é um adolescente que vai se apegar muito à regra, né? Então, não é assim. Não foi assim que a professora falou. A professora disse que não podia falar na sala de aula, então eu não vou falar em sala de Perfeito aula. exemplo. Né? Não foi isso que eu quis dizer. Às vezes acontece uma situação, vai contar para outra pessoa. Sim. Aí a outra pessoa vai contar a história. Não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Aham. Aí foi assim, porque tem que dizer exatamente as mesmas palavras. E isso gera muito conflito na escola, porque parece uma pessoa opositora. Isso, É. Mas, parece na uma pessoa verdade, chata. é Aham. uma falha ali de teoria da mente e de rigidez. Isso. Então, às vezes, em supervisão, eu vejo muito isso, assim. Não é autismo, mas quando você vai ver o relato, são comportamentos rígidos, comportamentos que... Isso é uma autorregra, gente, isso não é uma oposição, né? De forma primária ali. Isso, exatamente. Os comportamentos repetitivos, as estereotipias, que muitas vezes no TEA de nível 2 ou 3, ou no nível 1, pequenininho, é muito mais evidente, né? Que vem com muito flap, Muito motor, embalona. O adolescente já tem a capacidade de mascarar. É. Então, já vem um relato de, não, eu só faço isso em casa, Aham. no meu quarto trancado. Então, quando eu tô no meu quarto trancado, eu pulo, eu balanço os Aham. braços. Mas, fora de casa, vem às vezes um mexer no cabelo de forma repetitiva. Alguns ficam arrancando a pelinha dos dedos. É. E, às vezes, a gente não percebe isso como um comportamento repetitivo. E é. Perfeito exemplo, porque eu acho que para quem tá ouvindo, é justamente isso que a gente quer levar, assim, porque quando a gente vai descobrir o TEA na adolescência, é porque os sintomas não estão assim tão... Não há tanto Né? atraso, né? A gente não percebe tanto prejuízo, às vezes a gente acha, a criança é o jeitinho dela, ela é mais sistemática mesmo, né? Ela sempre foi muito ligada a regras e tal, as coisas. E aí a gente vai levando, porque o desenvolvimento até que tá indo, a criança tá conseguindo acompanhar também, chega na adolescência que bate. Aí a gente vai ver que ele já criou também, inclusive, repertórios para lidar com as dificuldades dele, né? E às vezes ele se isola porque
essa inabilidade ela vai ficando mais evidente. Tem um exemplo que eu gosto de dar sempre, que é assim, se você está, por exemplo, num ambiente como uma igreja, uma missa, e uma criança faz um comentário inadequado, e a criança faz assim, ai meu Deus, que saco que essa missa não acaba, Aham. todo mundo releva. Mas um adolescente ser sincero demais, um adolescente fazer um comentário como esse, Sim. ele vai ser criticado, né? Ele vai ser excluído. Então, à medida que os adolescentes neurotípicos, eles vão ganhando maturidade socioemocional e os adolescentes autistas, eles continuam ainda com essas dificuldades, sendo sinceros demais, sendo mais imaturos, sem filtro. Isso vai ficando mais evidente e ele vai ficando mais inibido. As questões de transtornos internalizantes e desregulação emocional na adolescência ficam muito evidentes, né? Então, às vezes, essa criança que passou um pouco desapercebida, ela vai chegar nessa adolescência e a probabilidade de ter ali transtornos internalizantes é muito grande. E eu lembro, assim, de um caso, até ontem, quando você estava lá falando, contei isso para a Ari, que quando os meus pacientes no consultório, eles começam a fazer 5, 6 anos, eu começo a colocar muito no nosso treino social, ensinar eles a jogarem futebol. Perfeito. Porque para os meninos, principalmente, é um momento de muita interação e que vai fazer falta lá dentro, né? Na adolescência, pré-adolescência, porque tudo vira em torno de futebol. E aí eu lembro que a gente eu pegava folha, explicava o que era, treinava. E hoje na clínica a gente tem um paciente que começou comigo na intervenção precoce, tá? Em intervenção já dentro da TCC, já maior, tem 9 anos, eu acho. E o pai sempre fala, que bom que ele começou a jogar futebol e a gente começou a ensinar lá atrás, porque hoje ele consegue interagir nesse meio, né? Ele consegue estar ali com os meninos da mesma faixa etária. E eu vejo que os adolescentes com TEA, muitas vezes eles não têm, pela baixo repertório em habilidade social, esse conseguir ir e vir que é tão importante. Então, às vezes, não tem um grupo, não conseguem ir, às vezes, fazer um esporte que é muito complexo e acaba perdendo cada vez mais oportunidades sociais. É verdade. E por isso que é muito importante a gente perceber quais são as áreas de hiperfoco e pedir realmente para que eles pesquisem um pouco sobre os que os colegas falam, que os seus colegas gostam. Então, eu normalmente digo assim, olha quais são as séries que eles assistem, olha quais são os jogos que ele assiste, para você não precisa gostar, mas pelo menos para você saber conversar o básico, né? Para você dizer assim, eu já ouvi falar nisso, eu já percebi, e não ficar tão isolado, né? Então, esse jogo de treino de habilidades sociais, de ensinar ele a iniciar uma conversa, a manter uma conversa, a solicitar pedidos, a fazer elogios, isso é tão importante. É nessa muito, faixa e etária. assim, como eles têm muita, né, dificuldade nessa comunicação social, que envolve também ler o outro, né? Porque se ele tá no hiperfoco, como você falou, ele tá falando do que ele gosta, ele não percebe o outro, né? E às vezes ele acaba falando por cima. Eu atendi uma criança uma vez que ele era muito sarcástico, sabe? Já tinha 13 anos. É um adolescente que tem até nível 1, e ele era muito sarcástico. Então, ninguém entendia o sarcasmo dele. Eu achava que ele era Só ele. grosseiro. Achava que ele era grosseiro. E uma das coisas que ele falava assim, ninguém me entende. Né? Porque o jeito dele... E aí ele canalizou muito das coisas dele pra arte, assim. Um jeito dele, né, lidar com isso. Mas, olhando pros pares dele, ele se sentia completamente sozinho. Porque ninguém entendia o jeito de ser dele, que era um jeito mais sarcástico. Então ele falava coisas que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim... Será que ele tá falando sério? E na cabeça dele, ele tava super brincando. E era entendível pros outros que ele tava sendo... ele tá sendo sarcástico, né? Ele Mas não sabe percebe. brincar, né? De Ele não forma sabe brincar. natural. É. Não, às vezes a gente precisa fazer treinos até de WhatsApp, que é muito importante hoje, porque a comunicação hoje em dia é muito via internet, né? Então, é algo muito comum que eu faço com os meus pacientes. Você me permite ver o seu celular? Você permite ver as suas conversas com o grupo da escola? Porque, às vezes, o que é que acontece? Eu gosto de, sei lá, coisas fofinhas. Aí, eu posso colocar coisas fofinhas no grupo da família, mas colocar coisas fofinhas no grupo da escola, eu como um adolescente, já não vai pegar muito bem, né? Então, eu vou
dizendo assim, ó, existem coisas que você vai colocar em cada grupo diferente. Esse tipo de assunto... Desse tipo de contexto, mudar o seu comportamento perante o contexto não é algo fácil, né? Isso. E aí a gente vai treinando. Isso aqui não cabe aqui, isso aqui, olha. Alguém falou com você, você não respondeu, né? Se alguém fala com você, é interessante que você fale novamente. Ou às vezes eu encontro uma conversa como, e aí, como é que você está? Tô bem, eu tô aqui, não sei aonde. E não respondeu mais nada. E não pergunta do outro, né? Porque assim, pra gente manter uma conversa, a gente precisa... Alguém pergunta da gente, a gente precisa interagir com o outro e perguntar. Ou seja, a gente consegue aprofundar na medida em que a gente também se questiona alguma coisa do outro, né? Se torna curioso por alguma coisa do outro, sabe ouvir o outro, né? Então, às vezes ele responde ali, não, tá tudo bem. Não dá seguimento. Imagina, eu tô paquerando com a menina, mando uma mensagem, e aí ela diz assim, e você? E aí eu vou responder 2 dias depois. Qual a impressão que isso causa na menina? Ou se não, tá tudo bem. É. Eu lembro também de um treino que a gente fez no consultório com os menores, que a gente, tava eu e outra terapeuta, a gente fazia situação para eles aprenderem a identificar, eles tinham um script, então a gente estava aqui encenando se alguém não tinha interesse mais na conversa. Então ela estava falando comigo e eu pegava o meu celular para eles começarem a aprender a ver sinais não verbais, identificar sinais não verbais do desinteresse de uma conversa, ou olhar a face ali numa encenação. E essas questões, assim, nos adolescentes, é algo que vai, como você falou, se complexificando, porque, né, na criança típica ou no adolescente típico, cada vez mais a gente vai aprendendo novas habilidades. E aí, às vezes, a gente precisa usar com esses adolescentes, às vezes até mesmo script, né? Script de como conversar, do que observar ali na face. E não é algo simples, porque a gente acha que as habilidades sociais são simples, mas se você parar para pensar, natural, né? é natural pra gente. Se a gente for parar para pensar, tantos sinais que a gente observa de falar assim, eu acho que a Wandersônia já cansou dessa conversa aqui, né? Então, pelo não verbal, pelas pistas não verbais, a gente vai lendo a intenção do outro, aí eu vou mudando o meu comportamento, ou eu vou encerrando a conversa, ou eu vou tentando chamar a sua atenção, mas se eu não percebo isso, eu vou perdendo esse feedback, né? Perfeito. É uma das coisas que é muito importante, ensiná-los a observar, né? Então, se você vem com a notícia, eu comprei uma roupa nova e a loja estava em promoção. Vou falar para as minhas amigas. Chego lá junto das minhas amigas, elas estão todas tristes, uma está consolando a outra. Eu preciso ensinar a minha adolescente a chegar, observar o clima do grupo e inibir aquela notícia. Dizer assim, não, agora não é hora de falar sobre isso, agora é hora de acolher a minha amiga. Então, chega no grupo, observa as expressões, observa do que elas estão falando, mesmo que você esteja com muita vontade de falar aquilo, isso é adequado de se fazer, né? Então a gente vai tentando dessas estratégias. É lógico. É muito complexo, gente. Que a gente não quer transformar os autistas em neurotípicos. É lógico que eles sempre vão ter dificuldades, né? Mas a gente vai, à medida que vai criando o repertório, a gente vai minimizando essas dificuldades, minimizando o impacto. Para eles terem um desenvolvimento, assim, né? Melhor, assim, não ter tanto prejuízo. Tipo, tem dificuldade na minha comunicação? Né, social, tudo mais. Tenho, mas ela não impacta tanto a minha vida, a minha qualidade de vida, né? Esse que é o objetivo da terapia, né? De tornar cada vez mais eles mais funcionais, né? Então eu tenho dificuldade, mas eu consigo lidar. Eu tô lembrando aqui que a Paulinha, psicóloga, postou esses dias um trecho de um filme, não vou lembrar que personagem tem autismo nível 1, um jovem adulto. E aí era a cena do filme e falava assim: eu percebo que vocês estão rindo. Eu sei que vocês estão rindo de mim. Eu só não consegui entender o porquê. Então, assim, super forte essa frase. Eu tô percebendo o que vocês estão falando, mas só não sei entender o contexto do que é. E aí eu lembro que quando eu fui aos Estados Unidos, eu não falo inglês. Mas eu me comunicava, em algumas situações, até melhor do que os meus pares que estavam ali falavam inglês. Então, às vezes, eu entendia o que o
o vendedor tava falando e falava, é isso que ele quer. Eles falavam, mas você não fala inglês. Eu falei, gente, mas eu tenho boas habilidades sociais, né? Então eu Ótima entendi o observação, contexto, aham. eu consegui pedir desconto, perguntar se eu pude perguntar pelo quê? Pelo não verbal. E às vezes a gente esquece o tanto que a comunicação não verbal, ela é importante na comunicação e na interação social. E aí os nossos pacientes, né, adolescentes com autismo, perdem muito, porque a dificuldade na interação social e na comunicação, ela não é apenas verbal, ela é também não verbal. E é uma das técnicas que nós psicólogos utilizamos Conta. muito. E é algo que os profissionais e pais podem fazer. Tá assistindo uma série? Pausa. Né? Então, olha a expressão dele. O que você acha que ele estava sentindo? O que você acha que ele está fazendo? Às vezes, colocar um trechinho no mudo. Né? Então, só olhando o movimento da cena. O que será que está acontecendo aqui? Será que eles estão brigando? Nossa, isso é muito Será que legal. eles estão felizes? Será que eles estão marcando alguma coisa? Porque dá para você entender Dá. muita coisa só pelas expressões, pelo movimento corporal. Então, os pais podem fazer isso. Tá assistindo o filme, pausa. O que você acha que ela sentiu nessa hora? Tu tá vendo assim a ruga aqui? Que tipo de emoção é essa? O corpo, né, se afastando. O corpo não sei. fala, né? Sabe que eu lembrei agora de uma série que eu amo, você já deve conhecer, que é o The Big Bang Theory. Sim, Eu acho que era esse, é o Sheldon. Sheldon. Será esse? Gente, Sheldon. eu amo. E o Sheldon é autista, né? É, né? Não tem- O pessoal tem da como. série diz que não, mas não tem Lógico como. que ele é. tem Ele todo- só não sabe Ele fazer. Não, não tem como. Ele é. E ele tem essa rigidez, né? Muita. Todos os episódios, quase todas as noites, eu assisto o Sheldon, pelo menos um episódiozinho, né? E ele tem o lugar específico que ele senta no sofá. E se alguém sentar naquele lugar, é uma briga, né? Então ele tem. perfeito, Ele é é isso aí. totalmente assim, né? Tipo, não pode mexer naquelas. Não pode trocar isso de lugar. Porque como é que ele tá passando aqui? Isso não tá mais naquele lugar. Então ele tem todas as características e assim, ele tem aquele tom sarcástico, ele tem. Mas os amigos aprenderam. Mas é muito legal que na série ele fala assim: eu tenho uma máquina de detectar emoções. Você já assistiu esse episódio? Que ele tá tentando identificar as emoções dos outros. Aí ele começa a pegar uma E é cheio de caixa regra, né? cheio de regras. Ele desenvolveu lá porque ele é todo cientista, né? Ele desenvolveu lá um mecanismo sistema. lá pra ele conseguir identificar expressões faciais. Ele falava que ele tem uma namorada, né? E ele falava assim: tô ficando bom nisso. Isso é vergonha. Sabe? Tipo, né, nessa tentativa de tentar ler o ambiente e o outro, e ele fala: será que eu posso falar isso ou será que eu não posso? Isso mostra muito do personagem. E o legal é que tem o Young Sheldon, né? Que é quando ele era criança. Então mostra muito do que é o que um adolescente autista vai passando da infância para adolescência para fase adulta, né? Como a E o transição legal dos sintomas. nesse exemplo que você deu, que olha o tanto, né, que a memória operacional tem que ficar ali ativada, as funções executivas, para observar cada sinal, porque Sim. pra gente é natural, É, né? Isso. A vida segue, eu tô fazendo as minhas coisas. Mas olha nesse exemplo, né, que a Ari falou, toda hora eu tenho que pensar, é isso ou isso? Isso aqui. Gente, Aham. olha como que é Sofrido. Não, e ele dá muita bola desgastante, fora, né? Ele fala um monte de coisa todo mundo. Sheldon. E ele não percebe, né? É muito É legal. por isso que a gente precisa também trabalhar a autoaceitação, a Aham. autoconsciência das próprias dificuldades. Porque senão eles vão ficar nessa vibe de querer sempre inibir, querer sempre mascarar os sintomas, e isso cansa muito, É né? muito. Tem muitos isso que eles se autistas isolam, né? adultos, isso, que eu conheço que dizem assim: eu tenho ressaca depois de uma interação social. É. Porque você que diz que não fala inglês, eu também há anos tento muito. E tem hora na minha aula de inglês que eu faço assim: ai, professor, minha Chega. cabeça tá borbulhando. E é essa sensação que eles têm numa simples interação. Então, onde é que eu boto a mão? Será que é hora de falar? Será que eu não falo? Será que eu tô passando vergonha? Então, essa expressão, será que é de quê? Então, é muito sofrido. Então, será que eu fui inadequado? Não fui? Cansa, né? Cansa, porque Demais. você tá todo tempo com muito controle mental, Uhum. né? É muito cansativo. Isso. E tem pessoas que, após alguns eventos, sentem realmente assim, entram numa crise de um esgotamento. Isso. Porque. Você nossa, comentou, uma inclusive, crise de nesse meltdown. burnout né, que tem no TEA ali. Né? Isso, tem pessoas que o burnout do TEA já é assim, um nível de exaustão máxima, né? Então entra depressão, Aham. dias em casa, sem energia, Sim. por causa, muitas vezes, da sobrecarga, né? Então, trabalhar essa autoconsciência em nossos adolescentes
tem que caminhar junto com o treino de habilidades sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for treinar habilidade social para não sobrecarregar, para não dar uma demanda a mais do que eles consigam. Né? Então, cada adolescente é único. Eu preciso saber até onde ele deve ir e até onde os pares também podem adaptar e dar uma dica. Eu tenho uma pessoa conhecida que fala assim, eu tenho um amigo que ele usa uma vozinha de sarcasmo diferente. Então, quando ele usa aquela vozinha, eu sei que aquilo é uma brincadeira. Isso. Né? Então, os amigos podem ajudar tanto, Podem, né? Dando muito. dicas, olha, fulano, isso é uma brincadeira. E o legal também é a gente não esquecer, nesse treino de habilidade social, de treinar também eles aprenderem a dar limites, né? No outro, porque às vezes eles se tornam até mais vulneráveis se a gente começa, igual você falou ontem, colocar regra, eu preciso lembrá-los que tem exceção. Porque às vezes eles se colocam em perigo achando que não podem desagradar, que não podem fazer isso, e às vezes isso também os leva a ser mais vulneráveis ao perigo, né? Entra aí a assertividade, né? A gente precisa ensinar eles a serem assertivos, a cobrar os próprios direitos, a colocar limites. A A dizer gente não, tem né? taxas de meninas que sofrem muito mais abusos sexuais. Sim. Por quê? Porque às vezes o próprio namorado se aproveita, né? Nossa. Mas o próprio namorado é abusivo, porque, não, mas você precisa fazer isso, você precisa agir dessa forma, todo mundo faz isso. E ela pensa, não, eu sou namorada, ele me ama, eu amo ele, eu preciso né, fazer o que ele está me pedindo. E a gente precisa prepará-los. E eu acho que isso começa nas nossas intervenções. Quando a gente respeita, se o paciente não quer, por exemplo, falar ou não quer fazer algo, se eu começo a dizer que ele pode dizer não, ele pode não querer, que uma demanda que é dada não precisa ser uma demanda a ser cumprida, a gente já vai mostrando isso, né? Que, opa, não, se você não está confortável, e puxando a sardinha para os pequenos, né? Se naquele momento que um pequeno está desconfortável, inseguro, e eu deixo a família estar presente, eu acho que desde esse momento a gente já está preparando para que não, você é respeitado. A sua opinião, a sua forma de dizer não, eu sempre vou ouvir. E você precisa e necessita, né? É digno de respeito e eu acho que isso às vezes vai lá na infância quando a gente começa a ensinar isso. Eu acho que é um tema maravilhoso. E para todos os pais, né, e mães que nos ouvem e às vezes me falam assim, Natália, por que vocês não atendem adolescente? As crianças crescem. As crianças crescem, se tornam adolescentes. E aos terapeutas existe uma forma, um protocolo brasileiro validado para a intervenção de habilidades sociais no autismo. Mas a gente não vai falar nesse episódio. A gente vai falar no próximo episódio, porque se você gostou desse tema, vocês vão adorar conhecer o programa da Wandersônia, que fala justamente sobre habilidades sociais com TEA, né? Com adolescentes, TEA nível 1. Mas ela vai contar pra gente na próxima semana. Então, até lá. Wandersônia, muito obrigada. Até o próximo episódio. Até.